Olá, muita saúde, ótima noite, bom dia para o pessoal que está começando já no Brasil. Dentre tantos ciclos, de tantas transformações, transições na nossa vida, temos o recomeço, despedidas e principalmente os recomeços. A doutora Renata, incrível psicóloga, expatriada, conheci ela aqui no Japão, dentro do nosso universo de Tsumas. Ela veio especialmente, falo que é um presente ela estar aqui com a gente, por causa desse tema. Ela é psicóloga há mais de 20 anos, tem uma expertise clínica de ensinar, de poder acolher, e principalmente desse momento tão sensível, dessa sensibilidade. Mestre em Saúde Coletiva pela Faculdade de Medicina da Unesp Botucatu, doutoras da ciência, em ciências pela UFRJ e PhD em Antropologia e Sociologia pela Université Lumière Lyon 2, na França. Então, com esse currículo maravilhoso e com essa expertise única, ela vai trazer para a gente a experiência desse processo de transformação. Então, Renata, seja muito bem-vinda a Kaili, Mayra Cordeiro, e fico imensamente feliz de recebê-la para falar desse tema que eu acho que é a base da nossa vida e mesmo assim não é simples de lidar. Exatamente. Bom, muito obrigada, queria agradecer demais, Mayra Cordeiro, querida amiga aqui do Japão, que eu espero ter para sempre, né? Pelo menos no meu coração eu sei que estará para sempre. Então é uma honra receber esse seu convite, é uma honra estar aqui no teu canal, falando com as pessoas que te seguem. Fiquei muito, muito, muito feliz. A gente está compartilhando juntas esse momento de despedidas, né? E expectativas de recomeço. Então eu queria muito agradecer você por essa honra e por esse tema. A ideia do tema foi sua e eu adorei esse tema, foi muito legal. Seja muito bem-vindo, vai ser uma noite, um dia muito gostoso e um bate-papo muito interessante. Sim. Uma ideia única que vai ser muito bom da gente conversar. Então, em relação ao começo de uma vida, de uma estrutura, do iniciar esses ciclos e fechá-los, como que é esse processo dentro da psicologia, dentro da vida, dentro desse transicionar, dessa arte da sensibilidade? Então, vou começar quando você me disse, vamos conversar um pouquinho sobre ciclos, despedidas, recomeços. Eu deixei o pensamento me invadir e uma das primeiras coisas que eu pensei foi na palavra tchau, que é uma palavra que a gente herdou do idioma italiano, né? E o tchau, para eles, é tanto oi quanto adeus, quanto até logo, né? E eu penso, olha que filosofia interessante, porque na chegada você diz... Nossa, minha filha está gritando, acho que está todo mundo ouvindo. Na chegada você dá essa saudação, na saída você dá essa saudação, é quase que uma certeza de que a gente sempre vai reencontrar e que a gente sempre vai se despedir de alguma forma. Também lembrei, porque eu tinha assistido a série Dark da Netflix, que foi um super hype, assim, todo mundo adorou, e é muito legal ver essa série. E o mote da série é exatamente esse, né? O início é o fim e o fim é o começo. E aí eu pensei, nossa, e caiu bem nessa hora, junto com esse tema, que legal. E eu penso na vida desse jeito mesmo, assim, a gente, diferente da série, que é tudo uma coisa só, eu acho que a vida, e a psicologia tem mostrado isso, ela é numa espiral. As coisas parecem que se repetem, mas elas sempre se repetem de uma maneira um pouco diferente, a gente já não é mais o mesmo, algumas coisas a gente já aprendeu, então sempre tem uma certa evolução, mesmo que pareça que a gente está voltando para trás,
E às vezes muitas coisas na vida fazem a gente achar, nossa, estamos regredindo. Que Mas é um voltar um pouquinho diferente. Isso. E isso vai. Eu acredito nessa expansão, né? Nesse movimento de espiral, mas que tende à expansão. E é engraçado porque a gente vê essa coisa do espiral em várias coisas na vida, na natureza, né? Assim, o nosso DNA é em espiral. Tem o código Fibonacci que é presente na natureza, nas flores, nas conchas, nos moluscos. E é muito bonito a gente perceber isso e a gente tentar relacionar isso para a nossa vida, né? Como que a gente pode se despedir e recomeçar. Agora, acho que tem uma coisa importante da gente falar que não é tão simples, não é tão florido, não é tão bonito assim. Sempre tem um pouco de dor, sempre tem um pouco de sofrimento. E aí eu pensei também numa psiquiatra muito conhecida, ela estudou os processos do morrer, então ela trabalhava com pacientes terminais, né? E ela pesquisando, estando nesse morrendo destes pacientes, ela percebeu esse movimento, e depois na psicologia a gente percebeu esse movimento em várias coisas, que é um movimento de sentimentos, de emoções, de formas de lidar com isso que a gente tem diante de perceber que algo está acabando, seja a nossa vida, seja a nossa passagem pelo Japão, seja a nossa passagem por aquele emprego, seja um casamento, ou a escola, quando a gente vai para a universidade. É muito comum a gente perceber estas fases que a Elizabeth Kubler-Ross elaborou. Então, eu trouxe um pouquinho elas, acho que seria interessante a gente falar. O que você acha, Maia? Acho que é super interessante. Eu achei lindo a questão dos ciclos e da espiral da vida, do quão rico, né? Inclusive, uma das imagens que você mandou é do cosmos, né? Isso. Para a próxima transformação, qual é a força que precisa? E nem sempre a força interna que vem é uma força sutil, às vezes é realmente essa força dolorosa para essa transição, mas que faz aquele intenso expandir, né? Para que essa grandiosidade aconteça. E tem essas fases de transição. Então, por favor, fale-nos sobre dessas fases, de tudo isso que acaba. A gente precisa passar, né? Para concluir esse ciclo, para a gente poder entender até o que a gente está vivendo, né? Acho que a gente não está passando, não entende muito bem, né? Todo mundo vai acabar passando por, ou ela enumerou 5 fases, e todo mundo vai passar mais ou menos pelas 5, não necessariamente na ordem descrita, ela mesma fala isso, né? Pode acontecer de formas mais variadas, mas bom, vamos lá. A primeira fase é a negação, é não querer acreditar que isso está acontecendo. É aquele casal que vai para a terapia de casal e vai para a terapia de casal. E às vezes estar na terapia de casal é justamente para descobrir que o casamento acabou mesmo. É a pessoa que está. O emprego está dando todos os sinais de que vai acabar, a empresa está dando todos os sinais de que vai haver uma demissão, e a pessoa, não, mas acho que não, acho que vai voltar, vai recontratar. A gente nega, a tendência é de negar que o fim está próximo, é de falar, não, não é assim, não é verdade isso. Vai ter outra alternativa, vai ter outra forma. Às vezes tem outra forma, é verdade. A gente não nega por ingenuidade, é porque às vezes tem mesmo. Mas às vezes não tem e a gente insiste em negar essa realidade desse fim que está próximo, né? Porque é muito doloroso, é muito difícil, é muito sofrido encarar o fim, especialmente no caso dela, que falava de pacientes terminais. Então, é muito natural que se passe por essa fase, é preciso passar por essa fase, e tudo bem passar por essa fase. E depois de um tempo... Quais são as emoções que são vindas nesse momento, Rê?
Qual é a emoção que vem dessa negação? O que a pessoa pode normalmente nenhuma emoção. Nenhuma emoção. Olha que legal, nenhuma. Normalmente a fase de que não caiu a ficha ainda, não, isso não está acontecendo, não. E aí a pessoa nem fica triste, nem fica com raiva, porque essas são outras duas fases. A pessoa acha que isso não vai acontecer. É como se ela fechasse os olhos e dissesse, não, vai dar um jeito. Não vai acabar agora. É passageiro, é uma gripezinha. Logo passa. Ótimo, excelente exemplo, super negação. Agora entendi. É uma negação, exatamente, é isso. E não sente nada, né? Assim, é o desprezo diante da coisa. É negar que a coisa é, de fato, um problema. É uma defesa emocional. E por isso que eu digo, sem nenhuma crítica, acho que às vezes é importante passar por isso também, até entender que, bom, é um pouco mais sério, é um pouco mais real, é um pouco mais inevitável do que a gente estava pensando. E aí a tendência é quando você percebe que, bom, enfim, está de fato acontecendo, realmente foi inevitável, não teve nada que eu pude fazer para impedir que isso acontecesse, é vir a raiva. E aí começam as brigas, então, por exemplo, eu estava falando de novo dos casais, né? São as brigas intermináveis, vai para o divórcio litigioso, é uma explosão e aí sim são de sentimentos mais pesados, né? Mais negativos nesse sentido da ira, da raiva, de não se conformar, de se sentir injustiçado, e aí vai para a justiça, e não, eu não aceito essa negociação, então muitas empresas começam por exemplo, na nossa realidade, no Brasil, existe o plano de demissão voluntária, aí as pessoas, não vai precisar, não vou entrar, porque não vai precisar, estavam na negação. Aí, de repente, ela é convidada a sair, ela não é mais voluntariamente demitida, ela é demitida. E vem uma fúria, porque quebrou a barreira do, puxa, realmente aconteceu. E aí vai a briga na justiça, que, bom, tem que ir mesmo, né? Não estou passando pano, não, acho que tem que ir mesmo. Mas a questão é o quanto esse sentimento invade e também faz mal, também fragiliza, né? Para os pacientes terminais é a fase que fragiliza muito, você lutar com raiva sobre aquela situação, por conta daquela doença, e brigar com as pessoas, e brigar com os familiares, e brigar com a equipe assistencial, e briga com o ministro, e briga com outro ministro, e deixa sem ministro. Briga, né? Chega aquela hora que você fala, poxa Deus, por que comigo, né? Por que comigo que está acontecendo isso? Ou porque e aí você revolta, para de ir à igreja, por exemplo, né, nesse caso, e briga com as pessoas, não aceita muito o carinho de quem vem. Então, por que é muito importante a gente conhecer essas fases? Porque a gente que cuida tem que entender, respeitar esse tempo. A pessoa que está nessa fase da ira deve ser respeitada, é o momento dela. Não force a barra de querer acalmar, de querer confortar quem não está querendo ser confortado. Espera, dá o tempo, deixa ela respirar, deixa a coisa passar. A hora que ela estiver pronta para receber sua ajuda, você está lá do lado para ajudar. Mas nesse momento, respeita o momento da pessoa. Respeita o momento que você está passando. Algo construtivo. Aí ela vai elaborando, né? Então, depois ela vai passar por uma fase que é a fase da barganha. Então, numa situação, por exemplo, de briga com a empresa, vai entrar nos acordos com a empresa. Numa situação de briga de casal, vai entrar nos acordos da separação e eles vão encontrar um acordo numa troca, numa barganha. Eu te dou isso, você me dá aquilo, você fica com a casa, eu fico com o carro. Cara. E você vai estabelecer, e aí
essa raiva vai se dissipando porque você conseguiu estabelecer contratos. Para o paciente terminal, que é religioso, é muito comum ele fazer as promessas. Ou a família do paciente fazer as promessas. Deus, eu te dou 40 dias de jejum, você me dá a cura. Né? Começa que a promessa é essa, você propõe uma troca, eu faço adoração e louvor por tanto tempo, você me dá a cura. Começa essa coisa da barganha e tenta agradar o pessoal do hospital, até porque já passou pela raiva, já magoou algumas pessoas, então começa a tentar essa troca, que também pode ser muito rica, às vezes pode ser a fase de trocar verdades com a família, pode ser a fase de organizar, que, bom, você vai se despedir da família mesmo, então você vai deixar tudo organizado, vai organizar testamento, porque você está trocando e aceitando ao mesmo tempo, né? Entrando num processo de aceitação. E aí a gente passa para outra fase, que perceber esse fim, se dar conta de que não houve troca possível, não houve raiva possível, não adiantou mais negar. E aí vem uma dor profunda, que é a depressão. Então, normalmente, essas pessoas, na hora que percebem que aquilo acabou mesmo, choram muito, ficam muito tristes, buscam o canto, preferem parar de fazer essas trocas, essas tentativas e já não conversar mais. E chorar, e se encolher, e buscar um isolamento, para poder entender, para poder, então, de fato, digerir o que é que aconteceu. De novo, quem cuida tem que respeitar. Tá na fase da depressão, tô aqui, vou te confortar, entendo a sua dor, dói mesmo, eu entendo. A gente não vai prometer nada, porque a gente não consegue prometer. Eu ia perguntar, porque tem muitas pessoas que às vezes falam, né? De falar, olha, não se preocupe, vai passar, tá tudo bem. Como que a gente lida com esse tipo de fala? O que a gente pode Se é certo que não vai passar, se é certo que não tem muito o que esperar, você vai dizer, eu entendo a tua dor e eu tô aqui com você. Conte comigo para o que você quiser, mas a minha presença está garantida. E às vezes é só isso que a pessoa quer, porque a pessoa que percebeu que acabou, a única coisa que ela quer mesmo é perceber que ela não acabou sozinha, que ela acabou com alguém, que tem alguém ali do lado. E é isso, esse conforto do fazer-se ali, estar junto. E nessa fase de depressão, é muito importante a gente estar junto. Em todas as situações de fim. Do fim do colegial, passagem para a universidade, do fim da universidade, do fim do casamento, do fim do emprego, do fim de uma etapa num país diferente, no fim da vida. É bom a gente compartilhar, é importante a gente estar junto, a gente se fazer presente. Se é a gente que está findando uma etapa, é importante aceitar a presença de algumas pessoas, é importante fazer as festas de despedida e chorar todo mundo junto, e todo mundo se abraçar, e compartilhar esse momento, porque vai ficar, vai acalentar, vai ajudar. E é quando a gente passa bem por essa fase da depressão, que a gente consegue pedir acolhida e a gente consegue acolher, é que então a gente aceita, que é a última fase, é a fase da aceitação. E aí a gente já entendeu, já aceitou que acabou, já aceitou que, bom, então agora eu vou olhar para as coisas me despedindo, eu vou olhar para essa casa, vou falar tchau para cada cantinho, vou falar tchau para o meu bairro quando eu estiver mudando de bairro, vou falar tchau
para a pessoa da mercearia que eu fiz amizade, vou falar tchau para os vizinhos, vou falar tchau para os amigos, porque outra vida vai começar em outro lugar. E aí a gente vai se despedindo de cada coisinha, porque você aceitou que aquilo acabou. Então é importante. Né? Então tem todo um rito também, né? Tem todo um ritual que é importante, né? Por isso que existe o ritual da morte em todas as culturas. Algumas são chorando, outras são dançando. Mas existe o ritual, porque a gente entende e lida com isso e aceita aquele fim. É importante, o ritual nos ajuda a fazer esse movimento. Em que momento que a gente consegue perceber que a gente está pronto para recomeçar? Quando que começa a sentir esse movimento entre o findar e o começar? Quando que a pessoa consegue olhar e falar, nossa, já estou no próximo movimento, estou no próximo... como que a pessoa percebe que ela está no novo? Uhum. Então, normalmente acontece assim, bom, passou pela aceitação, entendeu que aquela situação acabou. Vai passar por aquele luto, vai chorar de novo. O luto já não é mais um choro de depressão, é um choro de despedida, é um choro diferente. E você, ok, acabou, me despedi de tudo. Aí vem uma outra angústia, que é, tá bom, e o que eu faço com isso agora? O que eu faço com isso agora? Né? Ok, entendi. E agora, José? Então, e agora? O que a gente faz com isso? E aí vem muita ansiedade e muita angústia. Os principais sentimentos presentes são a ansiedade e a angústia. A depressão parece que ela resolve a hora que você entende que acabou. Ela está mais presente na despedida do que no recomeço. As emoções do recomeço são especialmente a ansiedade e angústia. A angústia, inicialmente, porque é uma angústia de não sei nada. Acabou e não sei o que vai acontecer. A ansiedade é quando você começa a pensar o que vai acontecer e isso gera uma ansiedade de e agora? Então, é para lá, ou é para cá, ou é para colar? E, na verdade, o que ajuda a lidar é justamente você ter na cabeça algumas ideias de para onde ir. Lá, aqui, acolá. Então, é ter planos. O plano A, o plano B, o plano C, o plano A1, A2, A3, o B1. Porque você ter vários planos te dá flexibilidade. E aí a gente está falando de uma outra palavra muito em voga atualmente, que é da resiliência. Você se preparar e ter esta flexibilidade é o que te garante a resiliência. Você tenta o plano A, não deu certo, não tem problema, eu tenho o plano B, não deu certo, não tem problema, eu tenho o plano C. Então é importante você ter várias possibilidades à mão para você lançar essa carta na hora certa. Então você tenta, isso também não deu certo. Ok, eu vou tentar ali, eu vou tentar aqui, tentar tudo ao mesmo tempo. Só que isso vai gerar ansiedade. A cada tentativa é uma ansiedade, a cada negativa daquela tentativa é uma frustração. Então é um constante. Frustração, porque eu vejo que muitas pessoas, às vezes acontece alguma coisa, falam, nossa, deu errado, não era para mim. E como que vencer e superar essa frustração para se permitir construir algo novo? Porque quando é novo, a gente não tem ainda todos os recursos, né? Como que lidar, se preparar melhor para lidar com essa frustração? Então, eu acho que uma das coisas é essa de ter a flexibilidade, de ter vários planos, porque então você perdeu um, você tá, não tem problema, eu tento outro. Se você aposta todas as fichas num só, se aquele não der certo, você vai passar por todas as fases da negação, da ira, da barganha, da depressão e da aceitação em cada tentativa. Gasta A muita energia, frustração sendo muito profundo. É muito profundo, é bastante difícil. Deixa eu só pegar aqui. Ai, desculpa.
Então é isso, a cada tentativa você vai lidar com a ansiedade de começar algo novo, a frustração de ter algo que impediu, e fala, bom, tá bom, então eu vou tentar o outro, a frustração de novo, vou tentar o outro. O que garante essa resiliência é, primeiro, você ter vários planos. E segundo, tão importante quanto, não se apegar a nenhum deles. É treinar esse desapego. Desapego da ideia, desapego da vontade. Não é desapegar-se de todas as vontades. Tem que ter vontade na vida. A coisa que mais adoece é a falta de perspectiva, é a falta de projetos de vida. Isso é o que mais leva à depressão, até ao suicídio, quando você não projeta mais nada, não sonha mais nada, não deseja mais nada. Então, tem que desejar sempre, desejar profundo, como diz a música, e desejar várias coisas. Então, é isso que é o ter vários planos. Eu desejo para lá, para lá, para lá, um novo amor, se o meu problema foi o casamento, um novo país, se o meu problema é o país, e desejando várias outras coisas e tentando várias outras coisas. Pronta para quando não der certo, vai sentir a frustração, ok, sofre essa frustração, não tem problema. Mas desapega daquele sonho, desapega daquela dor, desapega daquele sofrimento. E bom, vamos tentar de novo outra coisa. Não deu certo, desapega daquele sonho e vamos tentar outra coisa. É colocar-se em movimento. Essa é a espiral. Não deu. Eu volto, tento, não deu, ok. Eu volto, tento, não deu, ok. Só que em cada tentativa eu aprendi um pouco. Então, a chance de, em algum momento, eu conseguir, porque eu já aprendi, porque eu já vivenciei, é maior. E eu acho que o grande mistério é aprender a fazer essas escolhas das quais você não se arrepende. E não tem problema que elas deem errado. Mas é importante que você não se arrependa, nem de ter tentado. Então, uma analogia que a gente faz muito quando fala dessa coisa da espiral é do eterno retorno do Nietzsche. E o eterno retorno do Nietzsche é uma provocação fantástica. Qual que era a provocação dele? Imagina que a sua vida é um ciclo fechado, não uma espiral. Você vai viver, crescer, morrer e vai viver isso tudo de novo. E vai viver isso tudo de novo. Você faria as mesmas escolhas? Que escolhas você faria se você fosse viver de novo? Que escolhas você faria sabendo que todas as vezes que você for viver, você vai passar por aquilo que você está escolhendo? Isso é fantástico. Se cada vez que a gente for pensar em escolher, a gente pensar assim, se eu for viver isso tudo de novo, eu faria essa escolha? Ajuda a gente a escolher melhor. Com certeza. Que lindo. Essa possibilidade de fazer diferente, fazer de uma nova perspectiva, de um novo lugar. Por isso que eu prefiro a imagem da espiral, porque aí não tem problema, eu erro, aprendo, e na próxima eu escolho diferente. Que incrível. E, Renata, vamos abrir um pouquinho para perguntas? Sim, sim, sim. Vamos abrir. Bem, estamos aqui com a doutora Renata, que é psicóloga, falando sobre ciclos entre despedidas e recomeços. Aproveitem muito para perguntarem, para trazer suas questões. Falamos sobre ciclos da vida, transição, resiliência e principalmente os recomeços, né? Como lidar com tudo isso, inclusive com a frustração. E esses 5 movimentos tão importantes que merecem e devem ser vividos. E às vezes a gente encara algum deles e tem medo, ou às vezes resistência, né, que é o primeiro, a entender os outros. Para vocês, o que é mais difícil, o que vocês têm dúvida na vida pessoal, profissional? O que seria importante para vocês, essa organização? Vou entrar aqui no Face para a gente responder nas perguntas.
Vocês, o que é o mais difícil que vocês têm dúvida, né? Olá. Acho que é uma coisa importante de falar também, Mari, enquanto as pessoas escrevem aí, é de aceitar o imprevisível. Se preparar para essa imprevisibilidade, né? Eu vou tentar o plano A. Se preparar, que bom, ele pode não dar certo, né? Então, por exemplo, para criança, algumas pessoas falam, como que eu preparo meu filho para essa situação? Ele está esperando que vai voltar às aulas e as aulas não voltaram. E eu não sei se a aula vai voltar. E eu digo, falando exatamente isso. Ensina a criança desde pequenininha que, bom, nem tudo é previsível. A gente vai na escola semana que vem, se voltar. Se não voltar, a gente vai fazer outra coisa. No fim de semana a gente vai visitar a vovó. Se acabar isolamento, se não acabar isolamento, a gente não vai visitar a vovó. Pode dizer isso desse jeito, porque é importante que a criança entenda que nada é dado e está fixo e é assim. Não, mas você prometeu, e aquela coisa assim, olha, se você prometer, você tem que cumprir, é verdade. Portanto, prometa dizendo que se for possível, a gente vai. Vamos viajar no fim de semana para a praia? Se não chover, a gente vai. Se chover, a gente não vai. É verdade, se prometer tem que cumprir, mas já prometa dizendo que pode ser que não dê certo. Isso prepara a criança, isso dá resiliência para a criança, isso dá resiliência para a gente se preparar que, bom, pode ser que não dê certo assim, e se não der certo assim, eu vou tentar outra coisa, a gente vai fazer outra coisa, a gente vai viajar para um lugar fechado, a gente vai para uma outra situação. Né? Vamos visitar a vovó pela internet. Verdade. Como lidar com a ansiedade do novo, o desconhecido? Como lidar, doutora Renata? Eu acho que é um pouco isso do que eu falei, né? Se está muito desconhecido, fique preparado para o que deve vier. Aposte em abrir seu coração para receber o que vem. Vai lá, tenta o novo, com vários outros planos na cabeça, aceitando que pode não dar certo, sabendo que você não tem controle sobre os imprevistos. Alguns você vai ter controle, você vai saber, não, sobre isso eu estou em controle, se acontecer isso, eu faço aquilo. Que é o que a gente chama de se, então, se tal coisa, então outra coisa. Alguns você tem nos seus planos, na sua vivência, nas suas memórias, você sabe como lidar com aquela situação, e alguns não. Esteja pronta, abre os braços, experimenta. Não gostou? Tenta o outro plano, tenta o outro plano, lida com a frustração. Vai achar. Eu espero. Como se despedir das pessoas? Despedir de pessoas me deixa muito tempo sentindo um vazio. Sim. Mas é mesmo. Não tem problema sentir vazio. A gente sente mesmo. Agora, eu também gosto de pensar assim, que é importante esse momento de despedida, faz parte do ritual da aceitação. Então, vale a pena se despedir. Tem gente que prefere não se despedir, evita, foge. Também é um momento da pessoa, né? Claro, a gente respeita tudo. Mas para algumas pessoas é importante encarar, porque é só a hora que a gente lida com o vazio que a gente entende, tem noção do tamanho dele e que a gente escolhe preencher ou não preencher. Mas as pessoas deixam marcas, é bom isso. É bom se despedir, sentir que
puxa vida, se ao me despedir dessa pessoa me deu esse vazio, quer dizer que essa pessoa fez uma diferença enorme na minha vida por um tempo. Reconhecer isso, dar valor para isso, perceber, nossa, mas então essa pessoa era importante para mim e, veja, eu nem sabia. Às vezes a gente nem percebe. Pessoas que a gente convive muito rápido, convive de corredor ou de sentar perto no trabalho, e a hora que a gente se despede e sente esse vazio, você fala assim, nossa, essa pessoa era importante para mim, que bom. Ela pode vir a ser uma amiga online, pode ser que nunca mais se veja, mas sempre vai estar ali no seu cantinho da memória, vai estar ali no seu coração. Nunca acaba de verdade, né? Sempre fica dentro da gente. E ao perceber esse vazio, é que você vai perceber o tamanho que ela preenche dentro de você, que ela vai preencher no seu coração, que ela vai preencher na sua memória. E tem como amenizar essa dor ou tem que viver esse momento, essa experiência? Eu acho que toda tentativa de fingir que não sente, ou tampar o buraco, ou tentar passar por cima de um sentimento precocemente, é mais prejudicial. Então, se você acha que você aguenta, passa pela dor, chora, sofre, sente o buraco que fica. Se tiver insuportável, pede ajuda, nós estamos aqui, eu, a Maia, a gente pode te ajudar, amigos podem ajudar, parceiros podem ajudar, mas fingir que não aconteceu, quando a gente finge que aquilo não dói, que aquilo não está fazendo nada, e a gente passa por cima do sentimento, o corpo vai denunciar. Aparecem as doenças psicossomáticas, Mayra sabe até melhor do que eu disso. Então, não passa por cima de sentimento. Vive, pede ajuda se tiver difícil, mas enfrenta. Vai ser melhor. Como sair da depressão apesar dos remédios? No momento com dificuldades financeiras, como que eu consigo trabalhar essas emoções? Bom, eu diria para você procurar ajuda profissional. Se está muito difícil, se você não consegue um serviço gratuito que o convênio pague, enfim, se tiver muito difícil, a tendência da depressão é a gente se encolher no canto. Então, o quanto você puder fazer para sair desse canto, melhor. Quanto mais respirar ar puro, botar o sol para bater na retina e produzir cortisol, porque o cortisol vai te ajudar a animar. Quanto mais você se pôr para fora no mundo, mais forte você vai ficando para enfrentar. Se não está dando certo, se o remédio não está ajudando, se não tem como fazer terapia e não tem como conseguir sozinha, tem que pedir ajuda para familiar, tem que pedir ajuda de alguém para você não ficar sozinho em casa, para você estar sempre com companhia. E aí vai um pouco de onde você está. No Japão existe até internação, você pode pedir essa internação e ser acolhida num centro, que são muito bons, inclusive. No Brasil a gente não tem mais a internação. Renata? Hã? Existe pré-depressão? A gente tem estados depressivos que eles são mais leves, moderados e graves. Talvez o que você esteja falando aí de pré-depressão seria um estado depressivo leve, que você sente aí uma angústia, uma agonia, uma tristezinha, mas tudo bem, você produz, você trabalha, você tá bem, você até sai com os amigos de vez em quando, mas a hora que se vê sozinho, aquilo bate. Já é a hora de procurar ajuda. Essa já é a hora de você procurar, especialmente uma análise, a terapia, repensar a sua vida, as escolhas que você tem feito, para buscar uma situação
pouco mais feliz, né, para fazer a contraposição aí da depressão. No caso moderado, talvez você já não esteja conseguindo trabalhar tão bem. Então, você ainda vai, mas já sente necessidade de faltar alguns dias porque está muito difícil sair da cama. E no caso grave, está impossível sair da cama. Então, o ideal é procurar ajuda já desde o primeiro momento, mas ajuda você deve procurar sempre. Bom, tudo bem, não procurou antes, não tem problema. Vamos ajudar agora. Sempre tem. E aí o médico e o psicólogo é que vai te ajudar a avaliar se já está grave demais e internar vai ser melhor, se vamos acionar a família, a gente faz uma intervenção familiar e alguém vai te ajudar de uma maneira melhor. Terapias mais subsequentes, 2, 3 vezes por semana, enfim. O profissional vai te ajudar nisso. Familiar, eu acho muito interessante, porque o indivíduo ele faz parte do meio, né? E cada um tem o seu ciclo, conclusão e recomeço. E como que é essa intervenção familiar? Como que ela pode auxiliar o indivíduo? Pode auxiliar muito, muito. A gente fala muito de indivíduo, mas na verdade a gente não é um ser muito indivisível, muito único, não. A gente é muito mais social do que único, né? E eu digo que a gente, não sou eu que digo, tem toda uma teorização que diz que a gente é sistêmico. A gente sou eu e sou o outro e sou a comunidade. É o sujeito, sou eu, o outro e o nós. E a gente funciona nessa relação eu, outro e nós, nesse triângulo, o eu, o outro e o nós. Quando o outro não está bem, o eu também não fica, o nós também não flui. Quando o nós não vai, o eu também não, o eu também não. Então, a gente, para harmonizar e isso fluir de uma maneira saudável, a gente tem que trabalhar esses 3 pontos. E veja bem quão importante é essa coisa da família, né? No Japão existe muito suicídio, é um dos países de maior índice de suicídio. Quando começou a pandemia, os serviços de proteção, que no Brasil a gente tem, que é o CVV, que as pessoas ligam 24 horas por dia e conversam, né? Que é um serviço de proteção mesmo, de ajuda para quem está com tendências suicidas, eles não iam trabalhar ou iam trabalhar não mais 24 horas, porque depende da pessoa ir até o local de trabalho, e bom, com a pandemia e o isolamento, a pessoa não estava mais indo trabalhar. Então, houve uma preocupação muito grande destes serviços e do governo, como é que vai ficar? E se as pessoas precisarem de ajuda, elas vão ligar, não vai ter ninguém lá para atender. E agora, o que a gente faz? E falaram, bom, vai ter um aumento muito grande de novo do número de suicídio, né? Estavam todo mundo esperando um aumento muito grande, e o que aconteceu foi exatamente o contrário. Houve uma diminuição acentuada no número de suicídios. Porque as pessoas ficaram em casa e os familiares também ficaram em casa. E aí o convívio com o familiar ajudou a pessoa depressiva com tendência a suicídio. E essa tríade eu, tu, nós, começou a fluir melhor. Então, na verdade, estar em casa, em família, foi muito mais protetor do que o serviço de telefone que existia. Então, isso mostra essa importância do convívio familiar, do convívio com amigos, de ter uma rede social de proteção, de ajuda, de apoio, com quem contar, né? Fantástico. E como que ameniza a dor de uma situação que é inevitável, seja dessa mudança de país, seja um filho sair de casa, seja um novo trabalho? Como que é, assim, sabendo que o novo pode ser difícil, que pode ser mais conturbado do que a condição já existente, como que a pessoa pode se preparar para lidar com essas condições dessa transição?
Eu acho que entender que ela vai passar por aquelas fases que a gente disse. Ela vai passar pela fase da negação, ela vai ter momentos de muita raiva, ela vai ter momentos de, bom, então se eu fizer isso, talvez dê certo, que é a fase que a gente chama da barganha. Ela vai passar pelo momento da depressão, e depois ela vai passar pelo momento da aceitação. É se respeitar em todos estes momentos, respeitar os sentimentos e as emoções que vão aflorar, perceber essas emoções, identifique-se, tome consciência dessas emoções. Ah, eu estou tendo ataques de raiva. Ah, está relacionado com a coisa da mudança. Às vezes, só de você perceber, meus ataques de raiva estão relacionados com o que eu estou passando, você para de brigar com o marido, você para de brigar com o filho, só de tomar consciência disso, você já para, né? Então, quanto mais consciência do que é que está acontecendo, qual é o teu momento de vida, como esse seu momento da sua vida afeta os teus sentimentos, como os teus sentimentos acabam afetando como você encara o seu momento na vida, só de tomar essa consciência já ajuda muito. A angústia diante do inesperado. Bom, é um pouco isso. Aceitar que você não tem controle sobre o que vai acontecer, que algumas coisas são muito imprevisíveis. Diante disso, criar alternativas. Se eu tiver que ir embora do Japão, para onde eu vou? Se eu for voltar para o Brasil, para onde eu vou? Prepare esse terreno. Prepara essa coisa de para onde eu vou. Conversa com o familiar se você vai poder ficar na casa dele. Procura uma cidade que vai ter emprego mais fácil. Procura um apartamento que você possa alugar, que vai estar dentro do teu orçamento. Vai criando alternativas de o que é que você pode fazer. Que é isso que eu estou falando, do plano A, o plano B, o plano C. Entende a situação, mapeia o que é que pode acontecer, entenda que pode acontecer coisas diferentes de tudo isso que você mapeou, porque você perde o controle dos imprevistos, mas esteja preparado. Bom, se acontecer os imprevistos, eu posso, então, se eu não for mais para o Brasil, eu posso ir para que outro país? Ou, dentro do Brasil, eu posso ir em quais estados? Eu posso ir para quais parentes, por exemplo? Tenha na mão vários planos, várias situações onde você pode pedir ajuda, onde você pode pedir socorro, onde você pode pedir acolhida. Isso ajuda você a entender que você pode, depende do que acontecer, você pode ser socorrido em outra situação. E, de novo, sem se apegar a essas coisas, a cada uma das situações. Então, não fica com a ideia fixa de que vai voltar para o Brasil e que vai voltar para o estado de São Paulo. Pode ser que você não volte nem para o Brasil. Então, não se apegue a isso. Aposte as fichas em várias coisas, que é justamente para você não precisar se apegar a apenas uma. Porque se essa uma frustrar, vai ser uma frustração enorme, vai ser, de novo, lidar com esse vazio todo, né? Então, isso que vai te dar flexibilidade, você ter mais planos, mais possibilidades de tentar. A gente acaba percebendo que tem tanto o medo do encerrar o ciclo, né? Quanto de viver o ciclo do recomeço, né? A ansiedade das pessoas, a angústia, né? Das pessoas do começo, é tão almejado, né? Às vezes a pessoa quer tanto. Hoje a gente já viveu isso em algum momento da vida. Sim, sim. Mas na hora que a gente está novamente próximo de algo que a gente não controla, né? Que é o novo que a gente está descobrindo, ou que as pessoas estão buscando, será que as pessoas se permitem assumir o novo? Assumir suas conquistas, assumir os novos papéis? Que é essa coisa do apego, né? De se apegar ao que viveu, se apegar ao antigo papel, se apegar àquela sensação boa, aquele bairro, aquela cidade, aquela comunidade. Tem o medo de que está acabando, tem a dor de que está acabando, tem a tristeza de que está acabando,
tem o medo do que vai começar, tem a incerteza, tem essa angústia, o medo de se frustrar, e também tem uma certa um certo frisson, assim. Ai, eu vou lá. E agora? Que pode ser bom também, né? Não é, nem sempre a ansiedade é ruim. Às vezes essa ansiedade do ai, tá dando frio na barriga, pode ser bom, né? Assim, na montanha-russa a gente tem frio na barriga e acha uma delícia. E a montanha-russa da vida às vezes é assim mesmo. Então também assim, não quero romantizar, mas procura se apegar um pouco também em que sentir alguma coisa é sempre melhor do que não sentir nada. Então, tá sentindo ansiedade, tá sentindo um negócio. Pô, mas é bom, né? Porque também se você fosse viver na vida em branco, no neutro, né? É bem ruim. Não, a gente nasceu para sentir, né? Somos seres emocionais, Exatamente. sempre emocionais. E tem alguma dica de como conseguir direcionar uma pessoa para uma ajuda profissional sem que ela se sinta ofendida? Porque é tão bom, né, a gente se cuidar, é tão bom poder cuidar do outro. Sim. Mas às vezes é um paradoxo, né, de falar, poxa, por que não se cuidar? Como que a gente pode sugerir isso de uma forma amorosa? Olha, eu penso várias coisas. Eu acho que uma das coisas é, primeiro, ser muito empático, ser muito amigo dessa pessoa, ao ponto dela conseguir, em algum momento, dizer para você que ela tem algum tipo de desconforto ou de sofrimento que confirme que, de fato, ela precisa de ajuda. Se ela diz, é porque ela confiou em você. Então, é isso que você precisa, que ela confie em você. Assim que essa pessoa demonstrar que confia em você, porque ela te contou que de fato há um sofrimento, você já está pronto para tocar no assunto. E aí você pode dizer, puxa, entendo isso que você está falando. Sei de uma pessoa que já passou por isso, procurou ajuda profissional e foi legal. Que tal você tentar isso? Ou entra nos canais do YouTube, no Instagram, digita, encaminha para ela. Olha, encontrei essa pessoa falando sobre isso. É um pouco sobre aquilo que a gente estava conversando. Você não precisa ser incisivo. Ah, você tem que ir num psicólogo, porque assim não dá. Não dá para você ficar assim reclamando. Gente, acabou, não pode falar desse jeito. Tem que ser na empatia, tem que acolher, tem que ser no carinho, né? Ah, entendo o que você está falando. Nossa, deve ser muito difícil. Puxa, eu vou pensar num jeito. E aí você encaminha algumas coisas. Olha, encontrei essa pessoa falando sobre isso. Veja o que você acha. Veja se é assim que você pensa. Olha, a gente tinha conversado sobre isso. Parece que isso aqui está falando sobre isso. Essa coisa do tem que se acaba com qualquer um. Então, a primeira coisa, nunca diga você tem que procurar uma ajuda. Você tem que fazer tal coisa. Não. Isso você risca do vocabulário. E inclui o ser empático, mostrar que você entende, apostar em criar esse vínculo de confiança, porque a pessoa vai contar para você e aí é que você vai conseguir direcionar ela para alguma coisa, né? A última pergunta, eu adoro, mas tenho dificuldade de lidar com o novo. Como que a gente pode fechar a nossa live para esse impulso? Se joga. Adorei o pensamento da espiral. Concordo plenamente com esses ciclos. Descobri e encontrei o porquê dos meus problemas de saúde. Então, esse foi a live com a Renata. Agradeço muito, Renata, foi maravilhosa. Que Eu que agradeço. informações super profundo. Trabalhamos diversos temas. Obrigada por toda a sua experiência. Foi muito gostoso. A gente atrasou um pouquinho, mas a gente ficou bastante, valeu a pena. Mas... o tempo. Ficamos uma hora. Bem gostoso. Ah,
Adorei bater papo com você, foi bom demais. Tomara que a gente faça outras. Vamos sim. Programa. Um beijo a todos, boa noite para quem está aqui no Japão, bom dia aí para o Brasil e a gente se vê, né? Muita saúde e gratidão, tudo de bom. Deixe mais comentários que a gente vai respondendo. Muita gratidão. Tchau, tchau, Renata. Até a próxima. Tchau, gente. Tchau.